bom que você está aqui no 10% Mais, um espaço onde a gente fala sobre saúde mental, comportamento e longevidade, porque a gente quer viver mais e melhor. Hoje vamos falar sobre um tema que parece simples, mas que tem gerado muita angústia: educar filhos. Nunca tivemos tanta informação, cursos, especialistas e, ao mesmo tempo, nunca vimos tantos pais cansados, inseguros e com a sensação de que estão fazendo menos do que deveriam. Para essa conversa, recebo a terapeuta ocupacional Andréa Fernandes, autora do livro Pequenos e Decisivos Passos na Infância. Andréa, seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer te receber para falar de um assunto que, como eu disse, parece fácil, complexo, não só para os pais, também para as crianças e, por que não, para todos os responsáveis envolvidos na educação de uma criança. Vamos começar, Andréa, falando, né, como é que surge esse livro com um título tão poético e, ao mesmo tempo, tão reflexivo, né? Pequenos e Decisivos Passos na Infância. Eu acho que tudo surge na minha maternidade, né? Eu tenho hoje 3 filhas moças, né? Tenho uma de 30 anos, uma de 29 e outra de 20. E uma boa parte dessa minha maternidade ela foi vivida como solo, né? E eu senti na pele essa maternidade solo, uma maternidade sem rede, o quanto é difícil. E como terapeuta ocupacional, eu tenho formada, né? Eu tinha outra profissão. Em 2009, eu entrei numa graduação nova, quis mudar de carreira. E a terapia ocupacional abriu muito os meus olhos. É uma graduação que você... como você trabalha com ocupação humana, ela abre muito os seus horizontes, né? Porque a ocupação humana ela atravessa tudo aquilo que a gente faz, né? Desde as atividades que são mais básicas do dia a dia, até as instrumentais, né? Como profissão, ou atividades mais elaboradas, lazer. Então, assim, ela abre assim, um campo reflexivo assim, para você muito grande. E eu também sempre gostei muito de ler, de estudar. E assim, chegou uma época que eu comecei a tentar... Eu sempre percebia que os meus resultados em terapia, né, esses 10 anos de terapia, como terapeuta ocupacional, eu conseguia dar um bom resultado. E eu sempre fiquei tentando entender o porquê que dá resultado, o que eu faço que dá certo. Que são coisas diferentes, né? Às vezes a gente não consegue entender o que eu faço certo, né? Por que dá certo? Basicamente isso. E eu comecei a aprofundar muito, assim, porque eu sempre gostei muito de trabalhar com a criança com humor. Eu sempre procurei, assim, criar um vínculo muito grande com a criança antes de começar a intervir, com a família. Criar uma ambientação, né? Para depois você pensar em protocolo, pensar em técnicas. Aí eu acho que o livro surgiu disso. Ok, e vamos lá. A gente está falando, né, de livros, a gente está falando de informações, e no momento onde pais e responsáveis têm tantas informações, quando é que isso começa a atrapalhar em vez de ajudar? Às vezes, muita informação sem critério, ela atrapalha mais do que ajuda, né? No livro eu trago uma reflexão para voltar para o básico. Que a criança, quando ela está emocionalmente segura, quando ela tem vínculo, ela consegue se desenvolver bem. E às vezes a gente se preocupa com tanta coisa. Eu como mãe também, assim, antes eu não conseguia entender. A terapia ocupacional realmente abriu muito a minha visão, né? Graças a Deus eu consegui pegar... Eu entrei na faculdade com 2 adolescentes e uma de 4 anos. Então, assim, ainda consegui pegar... Ainda pratico, né, algumas coisas mas, assim, minhas filhas já estão formadas. Coisas que são muito importantes no dia a dia, que você tem como aproveitar, que às vezes você quer fazer uma coisa grandiosa e esquece o básico.
que às vezes você dá uma atenção, você sem usar a intencionalidade no cuidado, né? O cuidado ele tem que ser intencional. Aí eu vou abordando isso tudo no livro, uma mudança de perspectiva que eu tento trazer, que eu acho que ajuda muito nisso, os pais cansados. E assim, no livro eu procuro trazer também, a partir da minha experiência, uma realidade, né? Que às vezes o contexto não te permite ter muito tempo, né? Uma mãe que trabalha muito, uma mãe que não tem rede, mas que nos pequenos momentos que ela conseguir dar uma atenção de qualidade, ela consegue aproveitar muito bem e criar bem forte esse vínculo com a criança. Você fala você diz que não existe uma educação para a autonomia, em direção à autonomia sem vínculo. O que significa isso, Andréa? Autonomia é a capacidade de fazer escolhas. E a gente, para fazer escolhas, a gente tem que estar seguro. Tem que ter a base de tudo. Assim, o vínculo ele acontece à medida que o adulto, né, ele oportuniza para a criança no dia a dia algumas experiências. Quando o adulto ele faz tudo pela criança, ou não deixa a criança se expressar, essa autonomia ela fica prejudicada. Então, assim, o vínculo, assim, esse olhar carinhoso para a criança, esse olhar atento de que a criança é capaz, que a criança vai errar, que o erro faz parte, né? Que a gente não tem que exigir perfeição das crianças, até porque nós não somos, né? Nós não somos perfeitos, quem dera. Mas esse olhar mais amoroso, eu acho que facilita muito essa criação da autonomia, de chamar a criança para estar junto, aproveitar o dia a dia. Eu queria também fazer uma diferenciação do que é autonomia do que é independência. Vamos. A independência é o fazer sozinho. Eu consigo tomar banho sozinha, eu consigo me vestir sozinha. E a autonomia, ela vai além. A autonomia é a capacidade do indivíduo saber quem ele é, de saber aquilo que tem a propósito, né? Qual atividade eu faço com propósito. Porque não adianta também a gente ensinar coisas que, poxa, para que eu quero? Eu adoro pintar, por exemplo. A pintura, para mim, tem um propósito, me faz bem. Agora, você, às vezes, botar uma atividade para uma pessoa que ela não vê sentido naquilo. Então, e a gente não nasce com autonomia, nem com independência, mas a autonomia é uma coisa mais sofisticada, que você tem que, desde pequenininho, dando pequenas escolhas para as crianças, né? Não é muito, né? Na psicologia tem até um negócio chamado paradoxo da escolha, não sei se já ouviu falar. Que às vezes, hoje em dia, a gente tem tantas. A gente pega um canal de Netflix ou qualquer outro, e tem tantas coisas para você assistir que aí você fica na dúvida. Você abre um aplicativo de pedir comida, 500 escolhas. Então, assim, as muitas escolhas, assim como também as muitas informações, elas acabam atrapalhando. Mas você ensinando a criança, dá 2 opções ou 3 opções, qual roupa você vai? Você está ensinando a criança saber fazer escolhas, porque, na verdade, à medida que nós vamos amadurecendo, né, que vamos indo para a adolescência, a juventude e da vida adulta, as nossas escolhas vão se tornando cada vez mais complexas. Por isso que é importante a criança aprender a saber escolher, saber quem ela é, desde pequena. Você fala de pais perdidos, apesar de bem intencionados. O que você tem observado no seu dia a dia, na clínica, no contato com crianças e pais, filhos e pais? Existe uma angústia, né? Uma angústia, hoje em dia, não é culpa dos pais, né? Mas assim, a vida é muito mais exigente hoje. Antigamente, as pessoas se formavam e ficavam com aquela mesma formação uma vida inteira. Hoje em dia, você além de você estar sempre tendo que estar procurando estudando novas, a tecnologia, muita novidade, né? Se a gente não ficar se atualizando, a gente acaba ficando para trás. E isso exige muito, né, dos pais, né, da pessoa que é adulta. E, às vezes, o tempo que ele tem é pouco. Então, às vezes, ele quer fazer muito e acaba se perdendo nisso.
Eu não sei se eu respondi. Respondeu. Né? Tem uma frase muito forte que você diz: antes do comportamento existe um corpo. O que significa isso na prática, Andréa? A criança, assim, a criança precisa de autorregulação, né? Ela precisa conseguir saber lidar com as emoções, com o corpo dela, porque às vezes você quer exigir de uma criança um desempenho sem levar em conta como ela está emocionalmente, como aquilo como aquela exigência que chega para ela está surgindo efeito, ocasionando a ela emocionalmente, que às vezes é uma pressão tão grande por resultado. Só que o desempenho, em certas situações, quando a gente só olha o desempenho, a gente às vezes está criando uma questão emocional na criança que a gente não está percebendo. Então, assim, o que a gente tem que verificar o corpo. A criança está pronta para aprender? A criança está segura para aprender? O ambiente é favorável para ela estar aprendendo? Como é que está essa emoção dessa criança? A gente só aprende quando está emocionalmente seguro. Porque o nosso corpo, ele tem, né? Eu falo até no livro sobre a teoria polivagal, nós temos 3 estados que são autônomos, né? Do sistema nervoso autônomo. Que a gente está calmo, né? Que é o ventral. Tem um sistema que a gente desliga. Já viu uma pessoa quando está desligada? Parece que está apática. Parece que... É igual na natureza, né? Ou é luta e fuga. Às vezes a criança está naquela coisa irritada, não sei o quê. Às vezes ela está num estado ali do sistema nervoso dela, que ela está em luta e fuga. Então, assim, não adianta você querer ensinar ou querer cobrar desempenho de uma criança que o sistema nervoso dela não... ali está em sobrevivência, se está em luta e fuga. Ou se está em desligamento, que é no caso que ela está apática, que ela está sem condições de aprender. Então, assim, a gente tem que primeiro cuidar desse emocional da criança, da regulação dela. E a criança se regula muito pelo adulto. Então, às vezes, tem pais que são muito nervosos, muito ansiosos, e passa isso tudo para a criança. E passa mesmo, né? A gente, até com a gente, né? Nós temos mais filtro que uma criança, né? Temos mais experiência de vida. Se às vezes chega uma pessoa, às vezes, muito negativa ou muito nervosa perto da gente, às vezes a gente acaba meio que assumindo aquele estado emocional daquela pessoa. Então, assim, para os pais vigiarem mesmo, né? Como eu estou, como é que eu estou cobrando isso, como é que eu estou falando, para você preparar aquela criança emocionalmente para o aprendizado, para o dia a dia. E às vezes esses pais, eles não percebem que os filhos estão copiando os próprios modelos, eles não se veem ansiosos, eles não se percebem. Você vem acompanhando isso? Eu vejo. Eu também faço algumas orientações parentais, né? Que é uma coisa que eu acho muito importante para quem trabalha com criança, é saber orientar pais. Porque não adianta você intervir com a criança se você não sabe como é que é o ambiente, como é que é o tratar da... Na verdade, não é uma questão de você estar criticando pais. É você acolher, né? Você, de repente, trazer luz para alguns pontos. Olha, acho que isso aqui, de repente, se você fazer de outra forma, ou pontuando algumas questões mesmo que às vezes são importantes. Às vezes uma pequena mudança gera um resultado. Até o livro fala, né? Pequenos e decisivos passos. Então, às vezes são pequenas coisas que você consegue modificar, mas que o resultado ele é muito grande. E nessa vida toda acelerada também você tem percebido isso, uma necessidade dos pais em corrigir um comportamento rapidamente, né? E que alguma coisa pode ficar ignorada nesse processo? Assim, a criança, ela não nasce sabendo regra social, né? Como eu trabalho muito com autismo, o autista, geralmente, ele tem um pouco mais de dificuldade de ter esse filtro social. Às vezes eles falam o que pensam, né? A criança neurotípica, às vezes ela consegue já entender, tipo assim, que eu não vou falar certas coisas. Até a partir de uma certa idade, né? Que tem criança pequena fala que eu morro de rir, né? Eu já escutei cada coisa.
Mas a criança atípica, né, ela tem um pouco mais de dificuldade de entender essa questão do comportamento, como ela tem que se comportar. Então, os pais precisam ensinar isso. Tipo, nós vamos em tal lugar, a gente tem que se comportar assim, assim. E também não adianta brigar. A criança está aprendendo, né? Tudo é um aprendizado. Você um olhar com um pouco mais de carinho. Porque se você briga, às vezes a criança se fecha naquilo ali, machuca, né? A criança tem uma sensibilidade de... Exato. Andréia, e como é que diferencia, né, esse comportamento que precisa de limite e aquele que precisa de acolhimento? É no dia a dia mesmo, né? Você vendo ali como é que a criança se comporta. O limite é sempre bom você colocar. E o limite não começa quando você briga, né? Quando você chega a brigar. O limite começa muito antes. Quando você explica para a criança como ela tem que se comportar. E o porquê, né? Às vezes a criança não entende. Por que eu tenho que me comportar assim? Por que eu não chego na casa de alguém e não peço alguma coisa, entendeu? Ou pego alguma coisa, né? A criança tem que... Se ela não é avisada, né? Se ela não é... Porque assim, tudo é novo para a criança. Então, a criança ela precisa de ter essa educação social. E... Andréia, o que que, por exemplo, você está falando, né, em comportamentos? O que está por trás, por exemplo, de uma birra, de uma dificuldade na hora de tomar banho, situações comuns do dia a dia, né? O que que pode sinalizar algo que deve ser visto com mais carinho? A questão da autorregulação é uma, né? Que eu falei, que a criança tem que aprender a se autorregular. A criança tem que saber, tem que ter os limites, né? Quem dá os limites, né? Quem organiza uma rotina de uma criança são os pais. A criança, quando ela tem previsibilidade da rotina, que ela sabe o que ela vai fazer, é muito melhor para ela, né? A criança ela precisa do contorno do adulto, né? O adulto que tem que ir ali mostrando para ela e dando essa segurança para a criança. E para uma criança também que é atípica, no caso de um autismo ou de uma síndrome, o autismo principalmente, a previsibilidade ajuda muito no dia a dia, ajuda muito a evitar crises. Porque assim, eles precisam de ter essa previsibilidade para se sentirem seguros. E isso que você está falando passa muito pela conversa ou pelas ações? Conversas e ações, né? Porque a criança também tem que ter... a criança observa quando a gente fala uma coisa e faz outra. Né? Às vezes, até a criança que é não verbal, eles estão ali entendendo muita coisa. Às vezes a gente não consegue entender e perceber, né, o quanto eles sabem, mas eles nos surpreendem muito. Uma coisa que funciona muito com criança é uma rotina visual. Eu sempre falo muito com os pais. Coloca ali a hora para isso, a hora para aquilo, como fosse um reloginho mesmo visual, né? Hoje em dia você encontra muita coisa até pronta. Pode fazer personalizado ou não. Mas é muito bom que a criança veja, olha, não, tá a hora... E é até bom que você fala com a criança, é uma coisa que parece que é combinado. Quando você faz uma rotina ali que é visual, escola usa muito isso. Olha, não, agora é hora do almoço. Ou então fala assim, olha, daqui a 5 minutos você precisa ir para o banho. Olha para lá, agora é hora do banho. Tem criança que tem muita dificuldade de fazer transição na hora da rotina. Principalmente quando ela está fazendo alguma coisa que ela gosta. Tipo assim, ou vendo um desenho, ou jogando alguma coisa. Mas quando tem essa previsibilidade ali, horáriozinho para estudar, horáriozinho para dormir, horário para comer, isso facilita demais para ela. Então, você está falando em combinados também? Sim, pode ter esse nome também. Escola usa muito isso, os combinados. E você percebe que, por exemplo, né, você disse, e eu estou me lembrando agora de uma avó que chegou e disse assim, nossa, queria muito aprender a lidar com o meu neto. É atípico e ele é muito resistente a dizer, pronto, acabou o jogo, agora está na hora do banho, né? Então, isso provavelmente, se for explicado antes, você
tem tanto tempo, olha ali o reloginho, agora está indo. Ele vai, assim, eu vou dizer e você me corrige. Ele não vai sair daquele momento bruscamente. É bom ir avisando, né? Assim, avisando, olha, o tempo está acabando, nós vamos acabar. É lógico que sempre tem que ter uma flexibilidade, digamos assim, que você chega, às vezes está quase no final de uma coisa que a criança está fazendo. Está vendo um desenho, o desenho está acabando. Ó, vou te dar mais 5 minutinhos, né? A gente não precisa também ser inflexível. Entendi. Até porque a criança com autismo, uma das características dela é a rigidez cognitiva. Então, é bom, às vezes, a gente quebrar alguns padrões assim para você flexibilizar, mas dentro de uma rotina, entendeu? Não sei se eu consegui explicar, que é complexo. Sim. Não, mas deu. Não precisa ser assim, tem que ser daqui a 5 minutos, daqui a 5. Eu acho que negociar também é importante, até porque você tem que ensinar a criança a argumentar. E às vezes a criança te ganha, ela vem com um argumento e, pô, esse argumento merece uma concessão, entendeu? Eu acho que as regras, elas existem para ajudar. Sim. A gente está falando também, né, do adulto que cuida. Você tem percebido uma exaustão nos pais, nas mães? Eles se queixam? Olha, é muita coisa, muita prevalência desse cansaço excessivo, dessa exaustão. Principalmente das mães atípicas. Há dias, assim, que às vezes a vontade que a gente tem é de atender a mãe e deixar a criança, que a criança está bem. Muitos casos, assim, quando é necessário, eu prefiro chamar a mãe para conversar, para ficar junto, porque às vezes ela está precisando ali de um colo, de chorar, de ser acalentada, de ser calma. Você está fazendo. Tem um conceito de um psicólogo chamado Winnicott, que ele, inclusive, é um psicólogo muito famoso dentro da área da psicologia. É um teórico famoso, né? Que ele fala que a mãe, ela não precisa ser perfeita. A mãe, ela tem que ser suficientemente boa. Fugiu agora. Então, assim, nós temos que ser suficientemente boas, que nós não vamos ser perfeitas nunca. É lógico que a gente tem que ter a intencionalidade. Um filho realmente ele exige demais, né? Mas, assim, eu falo no livro de um conceito africano que fala que para cuidar de uma criança a gente precisa de toda uma aldeia. Então, assim, as crianças, assim, o ideal, assim, que a gente tinha que olhar para uma criança como responsabilidade de todo mundo. E às vezes uma mãe está sozinha, às vezes a mãe tem um tempinho para dar um descanso, um tempinho para um final de semana para dar um respiro. Eu sei que às vezes é difícil confiar um filho, às vezes a criança às vezes tem muitas questões, né, assim, que é difícil às vezes deixar com alguém, que às vezes a pessoa não vai saber como lidar. Mas é sempre importante você estender a mão, assim, né? Até é um alerta para os familiares, né, que estão ouvindo agora, se tem alguma mãe que seja atípica na família, para olhar com mais carinho, sabe? Para dar uma ajuda. Vou ficar aqui para você dar um passeio, para você dormir à tarde. Olha, eu vou estar aí para lavar tua louça. Porque, assim, são respira. As pessoas, muitas mães estão muito sobrecarregadas. E é muito triste porque tem muita gente sozinha, sabe? E como você está falando, quanto mais sobrecarregada, mais ela pensa que está deixando de fazer. Sim, se culpa, né? É uma culpa. A mãe, ela sempre tem uma culpa. Eu, como mãe, também. A gente sempre fica com uma culpa de achando que a gente podia estar fazendo melhor, que a gente poderia ter feito melhor, apesar de a gente não conseguir lá atrás consertar alguma coisa, a gente sempre fica achando que poderia ter feito melhor. Você tocou num ponto, André, que num determinado momento, eu como mãe, eu pensava, né? Nossa, será que eu falhei? E aí eu comecei a perceber, não, falhar eu acho que eu não falhei. Aí eu fui para o outro lado. Nossa, mas teve muito excesso. Nossa, teve muito excesso. Aí no final eu comecei, não, é melhor pecar pelo excesso. Depois eu vi que era tudo a mesma coisa, eu estava trocando 6 por meia dúzia, né? A gente
ou tá achando, ou pensa, a culpa vem, será que eu falhei? Ou será que teve excesso, né? Sim. E aí eu fico pensando assim, isso quando a gente está falando das nossas vidas, dessa mãe atípica com essa criança, na maioria das vezes, na sua experiência, ela está sozinha? Olha, eu não sei de todos os contextos, né? Porque muda muito de um lugar para outro. Eu morava no Rio de Janeiro, né, na capital. Aí agora eu vim morar em Nova Friburgo, que é uma região serrana. Para tu ver, dentro do mesmo estado, eu vejo algumas diferenças. Eu trabalhei num consultório particular, quer dizer, é um tipo de público diferenciado. De repente, se eu estivesse trabalhando no SUS, alguma coisa assim. Mesmo assim, eu encontrei mães sozinhas. Mesmo nesse contexto de consultório particular, eu encontrei mães sozinhas. Mas eu acredito que possa ter contextos ainda mais complicados e mais difíceis. Tem muita gente que não consegue nem as terapias, né? Que a criança precisa. E isso é muito angustiante. Eu imagino que deve ser assim, muito preocupante para a mãe. Andréia, eu fico pensando assim, como é que, né, você foi costurando, né, e trazendo essa leveza que hoje você demonstra ter, não só com as crianças, mas com mães, pais, no seu trabalho, dentro do consultório. Isso tem muito a ver da carga que você traz do lado pessoal? Eu acho que sim. Eu vivi num casamento de 25 anos, né? Fiquei 30 anos contando de namoro e eu acho que assim, a maternidade, o casamento, eu acho que me embotou muito. E o trabalhar com criança foi me trazendo essa espontaneidade que eu tinha toda de volta. Porque o trabalhar com criança, você trabalha com brincar, né? Você tem que ser muito criativo. E eu sou muito boba, brinco muito, faço palhaçada. Então, isso aí foi... E eu fui vendo assim, gente, eu sempre falo com os pais, hein? O bom humor ajuda muito. Porque às vezes você vai com a criança, vai brigar, se você for brincar com ela, às vezes tu ganha muito mais, né? Você fazendo uma brincadeira para resolver uma questão do que você brigando. Inclusive, o brincar, né, o humor, ele ajuda a flexibilizar, né, o pensamento. Tanto que a gente está com um problema, a gente brinca, né, a gente faz uma graça do problema, a gente fala, caramba, tu já riu, aquilo ali já te deu uma forma de ver diferente, né? Você começa... Então, acho que a espontaneidade ela aconteceu no decorrer dos meus atendimentos com as crianças. E a maternidade, né? Ela te ensinou mais do que a teoria? A maternidade, com certeza, me ensinou mais que a teoria. Porque ali é o dia a dia, né? E quando... por exemplo, eu não consigo ser terapeuta das minhas filhas, né? Porque quando a gente está envolvido emocionalmente, é muito difícil. Então, às vezes, assim, tem questões que eu vejo, mas assim, eu não consigo... É lógico que eu converso, mas quando é um caso assim da minha filha precisar de alguma coisa que seja terapêutica, terapia, eu não consigo muito ajudar, porque eu estou envolvida emocionalmente. Já teve umas situações assim, delas falarem alguma coisa comigo, e quando eu fui falar como terapeuta para elas, elas acharam que eu não estava, como é que se diz? Acatando, sabe, a emoção delas, acolhendo, entendeu? Soou como se fosse uma profissional. Coisa profissional e fria. Uhum. Então, assim, quando às vezes com um filho ele chega para uma mãe, ele está querendo ali acolhimento, às vezes ele não está querendo que a gente diga, né? Isso aí é uma experiência que eu só tive porque eu sou mãe. Uhum. E talvez por isso você é capaz de levar para essa mãe, para esse pai, essa experiência com acolhimento, já que ali, né, você está blindada de certas emoções pessoais. Sim, é mais fácil. Uhum. Você consegue ver de fora, né? Quem está dentro de uma questão, né?
super envolvida emocionalmente ou sofrendo por uma questão, às vezes não consegue enxergar. E também, assim, eu faço psicólogo, né? Terapia, desde, sei lá, deve ter uns 10 anos que eu faço. Eu até era para ter começado antes, né? Acho que terapia com psicólogo é bom para todo mundo. E a gente começa a aprender, né? Que quando a gente começa a fazer terapia, né? A gente aprende que às vezes o nosso olhar é muito limitado para algumas coisas, né? A gente tem um filtro, né? O nosso jeito de olhar a vida. E quando você começa a fazer terapia, o terapeuta começa a te mostrar alguns ângulos que estão ali em ponto cego, né? Que você não está enxergando bem. Então, é a mesma coisa quando a gente está tratando com uma família. A gente vai trazendo luz para algumas coisinhas que eles não estão percebendo. E isso é muito importante. E principalmente para quem está educando, tentando, né, na cabeça dela, fazer o certo, é natural que alguns pontos cegos eles precisam ser iluminados. Sim, e uma coisa, por exemplo, que eu acho, às vezes o foco do adulto ele está muito no desempenho da criança. Só que às vezes o desempenho é só uma parte do desenvolvimento. Às vezes a criança não consegue fazer aquilo numa determinada época, mas mais para frente ela consegue, ou não consegue aquilo, mas consegue outra coisa. Então, se vê muito, às vezes, eu vejo que a educação, ela às vezes, ela usa uma régua única para todo mundo, sabe? Se valoriza muito a inteligência lógico-matemática e a linguística, e outros tipos de inteligência, elas são ignoradas. Tem crianças que são super criativas, que têm a inteligência espacial assim, maravilhosa. Tem criança que às vezes não é muito de falar ou não é muito da matemática, mas é um artista, pega uma folha e faz uma coisa que você fica assim, meu Deus, como é que ele tirou isso da cabeça dele? Então, assim, a gente tem que olhar com mais amplitude para as potencialidades. Porque quando a gente olha só para um tipo de inteligência, aquilo que é exigido às vezes na escola, às vezes a gente deixa de perceber os potenciais que a criança tem. E uma coisa que eu sempre procurei no consultório é isso, ver o que tem de potencial. Ah, tá bom, é autista, não sei o quê. O que ele faz? O que tem de potencial nele? A gente tem que olhar sempre. Essa descoberta transforma uma história, transforma uma vida. Sim. Eu acho que todos nós, né? Nós somos uma combinação de dificuldades e potencialidades, né? Então a gente tem que ver, né? Nós somos singulares. É muito importante você ver aquele indivíduo ali, gente, o que ele consegue fazer, o que ele é capaz de fazer. E tem gente também que vai ter muito pouco, assim, tem pessoas que realmente são muito comprometidas e que talvez não consigam muita coisa, precisam de um suporte muito grande, mas ele é um indivíduo, é uma pessoa, né, que merece respeito, merece ser amada. As pessoas não deveriam também ser vistas, né, de novo falando do desempenho, o valor dela não tem que estar no desempenho, está no ser humano que ela é. E isso muda todo o nosso olhar quando a gente pensa assim. E esse é um trabalho que eu imagino ser difícil, porque se tem uma certa cultura, né, por trás disso. Né, o pai ou a mãe, e eu percebo isso muito, talvez não mais como há algum tempo. Eu quero que eu puxo o meu filho para isso porque eu quero, né? Eu quero que ele seja isso. Muitas vezes o que o pai não conseguiu fazer, ou a mãe. Só que aí você não está levando em consideração quem é aquele seu filho, né? Eu tenho 3 filhas, todas elas são diferentes. Uhum. Eu até perguntei, ninguém quer fazer terapia ocupacional? Ninguém quis. Mas aí tem que respeitar, né? Eu tenho até uma situação que eu não sei se dá tempo de falar. Dá para contar? Pode contar. Uma filha minha mais velha, ela começou a fazer uma faculdade de uma determinada coisa e não gostou e queria trancar. Aí eu, faz engenharia mecânica. E eu fiquei engenharia mecânica. Ela foi lá, mudou para engenharia mecânica. E ela, assim, ela fez aquilo ali só para me agradar, sabe? Só para me agradar. E quando eu fui ver, ela não estava conseguindo, muito novinha também, né? Ela não estava conseguindo assistir às aulas.
E aquilo ali me doeu tanto, porque assim, meu Deus, como eu fui desrespeitosa. A gente tem que lembrar que assim, a criança, o jovem, eles são um indivíduo, indivíduos que merecem respeito. Isso não deixa de ser uma falta de respeito, né? E aí ela não levou aquela faculdade adiante, né? Mais tarde ela fez outra coisa, mas eu não ouvi, sabe? Eu impus, assim, não foi nem na maldade, também não foi, vai fazer. Mas eu fiquei, faz, porque não sei o que faz. E ela, na intenção de querer me agradar, de não me desagradar, ela foi lá e fez uma coisa que ela não queria fazer. E que é interessante também passar para o pai e passar para essa mãe, né? Às vezes, querendo acertar, a gente erra. E aí a gente erra muito. Muito. Uma coisa assim que você falou lá, que você comentou, né? Que você, quando foi analisar a sua vida como mãe, que você acabou achando que pecou pelo excesso. Uhum. A gente sempre tem que ter muito cuidado. O excesso de amor é sempre bom. Amor é sempre bom, né? Mas, às vezes, quando a gente quer fazer tudo pelo filho, não estou dizendo que foi o seu caso, não. Não, mas provavelmente fazer tudo eu imagino, é tirar a autonomia dele. Você tira. E tem outra coisa, você cria indivíduos inseguros. Exato. Porque a gente aprende com o nosso erro, né? A gente errou, mas a gente encarou. Da segunda vez que a gente vai fazer um pouco melhor, um pouco mais seguro, ou um pouquinho diferente. Pô, analisei, eu fiz alguma coisa errada, então eu vou melhorar aqui, eu vou melhorar ali. Você sabe, Andréa, que eu aprendi, né, uma frase que eu levo para a vida, talvez um pouco tarde, né? Porque os filhos já são adultos e tudo mais, mas assim, essa história não é minha. Sim. Quando eu tenho que essa história não é minha, eu deixo o outro ser protagonista. Sim. Né? E, enfim, entre erros e acertos, cheguei até aqui. Um com 26 e o outro com 29. Algumas coisinhas no meio do caminho, provavelmente, eles devem levar à terapia, né? E devem ressignificar. Mas estamos aí. Assim, eu acho que na nossa época, que nós éramos jovens, nós tivemos muito mais que aprender a lidar com as coisas, né? Exato. A gente não tinha assim tanto, não tinha recurso para ver. Eu comecei a fazer terapia com 40 e tantos anos, minha primeira vez que eu comecei a fazer uma terapia, né? Hoje em dia você consegue, né? É mais acessível, a informação é mais acessível. E cabe também uma pessoa adulta ela tomar conta de si, né? De saber as escolhas, de saber por que se escolheu, as repercussões dessa escolha, né? Aquilo que vai vir com relação, né? De resposta com a escolha que se teve. Nós já estamos chegando quase no final da nossa conversa. Se você, como eu, está gostando desse papo com a Andréa, curte, compartilha esse vídeo que você ajuda o crescimento do nosso canal e leva informação para outras pessoas. Andréa, eu gostaria de saber, assim, de fato, né, desse título do livro, o que são esses pequenos e decisivos passos? Na verdade, eu falo muita coisa no livro, né? Eu estou até com o livro aqui, vou mostrar a vocês aqui. Eu fiz no livro uma metáfora. Eu comecei o livro. Uma metáfora atravessa todo o livro, que é a metáfora da árvore. Uhum. E eu coloco o desenvolvimento humano como se fosse essa árvore, né? Para de repente ficar mais ilustrado. E eu coloco o vínculo, o amor, o afeto, como base do desenvolvimento. Que na verdade né? Se a gente não tem afeto, a gente tem um prejuízo muito grande em tudo na vida, né? E a partir daí eu vou colocando, eu vou falando de partes práticas também, do dia a dia, do que a criança tem que estar fazendo em determinada idade, como dar autonomia, eu falo de independência,
Eu falo da parte de neurociências também, da teoria polivagal. Eu falo da parte sensorial também, né? Que geralmente os autistas têm muito essa questão. O livro não é voltado para crianças atípicas, mas eu também, como minha experiência é maior com crianças atípicas, então eu falo muito da experiência também de crianças autistas. E no final do livro eu falo sobre conexão com valores, né? Chega eu falo da interdependência. Que ser independente é bom, mas ser interdependente é melhor ainda. Que é aquela coisa de você entender que nós precisamos um dos outros, né? E essa interdependência que ajuda, né, que é primordial para a saúde. E a gente não vive sozinho, né? Nós somos seres gregários, né? Nós precisamos um dos outros. Então, quando a gente entende que se eu fizesse determinada coisa, que pode ser para o meu bem, mas que eu vou prejudicar outro, isso é uma interdependência, né? E eu trago a visão do Fritz J. Capra, né? Que é aquele teia da vida. E Ponto de Mutação. Eu li esse livro me encantou, porque eu assim, caramba, essa noção de rede, que nós somos rede, né? Voltando lá à questão da aldeia, né? É necessário uma aldeia inteira para cuidar de uma criança. A gente precisa ter essa noção de que nós vivemos em rede. Às vezes, uma coisa que acontece com uma família aqui, às vezes a gente vê uma notícia triste, né? Um exemplo prático do dia a dia. Às vezes a gente vê uma notícia triste na televisão de uma criança que morre ou acontece alguma coisa. Aquilo ali abala a gente. Às vezes a gente chega a chorar, né? Uhum. Então, assim, nos toca. Então, assim, nós somos seres que dependemos um dos outros. E eu culmino no livro assim, que o fruto, né, as flores, são a interdependência. Você saber dividir, né, dividir a sua forma de agir, a sua forma de pensar, de cuidar um com o outro. Andréia, para finalizar, de fato, a nossa conversa, eu gostaria que você trouxesse uma reflexão, uma dica 10% mais para pais, mães responsáveis pela educação de filhos e de crianças. Eu acho que nós temos que ter intencionalidade e aproveitar os pequenos momentos do dia a dia, seja na hora de um café da manhã, seja na hora de chegar com uma compra em casa e pedir uma ajuda para guardar, de falar as emoções. Eu acho que a gente precisa ser mais intencional no cuidado e na relação. Usar essa intencionalidade mais, dizer que ama, ver o que os filhos precisam, tentar esse diálogo, para que não sejam as coisas mecânicas, porque às vezes a gente fica muito mecanizado, né? A pressa, faz a gente ter tudo muito rápido, e às vezes a gente precisa de uma pausazinha, que às vezes não custa nada, mas às vezes a conscientização de que a gente precisa olhar com mais carinho, com mais calma para as coisas, e ter esse cuidado intencional, que às vezes é só lá dar um beijo de boa noite, contar uma história antes de dormir, mas que faz uma diferença enorme por conta do relacionamento. Nós precisamos desse relacionamento, né? E relacionamento é igual uma plantinha, tem que estar lá molhando, cuidando, trocando a terra de vez em quando. Andréia, muito obrigada pela sua conversa, obrigada por sua generosidade de estar aqui. Eu também agradeço muito. Muito feliz de estar aqui. Muito obrigada e até uma próxima. Obrigada a você que acompanhou essa conversa. Por favor, deixe o seu comentário, curta, compartilhe e nos vemos daqui a pouco, na próxima semana. Beijo, Andréia. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.